Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E nós estamos abrindo aí mais uma série toda especial. Sei que você já maratonou aí nas outras séries do podcast Catalisadores, que está aí no Adventista Sul, tá também no Spotify, em todas as plataformas aí de áudio que você pode buscar aí, podcast Catalisadores. Vai ser uma bênção para você compartilhar, curtir, seguir a gente aí. Tem sido uma bênção esses episódios. Nós vamos abrir uma nova série. Essa série aqui que eu quero abrir com você foi baseada nessa leitura desse livro. Um livro muito interessante, A Treliça e a Videira. E esse livro ele vai falar dessa relação entre a estrutura da membresia, que é a treliça, e também a membresia, que é a videira. Ao longo dessa leitura você começa urgentemente a orar: Senhor, que haja treliça, mas que ela desapareça por conta da videira que está carregada de bons frutos. Afinal, a treliça, como nós veremos, ela é necessária, mas a vida mesmo a gente só vai encontrar na videira. Eu gosto muito de uma frase do Josué Campanhã, quando ele diz assim, que uma igreja de visão está sempre olhando para o futuro e trabalhando no presente. Já uma igreja sem visão está sempre trabalhando no presente e olhando para o passado. É tão interessante isso porque ele está falando dessa igreja nostálgica, muitas vezes tradicionalista. Veja, eu não estou falando da tradição. Tradição é algo positivo, é o legado dos nossos pioneiros, dos nossos antepassados, que nós até mantemos como responsabilidade de assegurar esse ethos inicial do movimento. Isso é tão importante para a gente fazer uma diferenciação entre tradição e tradicionalismos herdados, que muitas vezes não tem nada a ver com o evangelho. E ele está falando exatamente isso, dessa igreja que trabalha no presente, mas sempre olhando de maneira nostálgica para o passado e esquecendo do futuro. Eu gosto de uma outra frase que ele diz assim: a igreja do futuro é aquela que vai transpor gerações e costumes, ter ideais e conseguir equilibrá-los com a fé e inovar sem escandalizar. Eu sei que isso não é nada fácil, é algo muito difícil. Fazer todas essas mudanças sem escandalizar, isso requer, de certa forma, um diálogo inconformado. Isso muitas vezes é fruto, sim, de se colocar nessa situação, muitas vezes de vulnerabilidade. E não estou falando aqui de lives da insatisfação ou de twitters de intolerância. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem normalmente 3 tipos de pessoas, né? Você tem os inconformados, os insatisfeitos e os intolerantes. Os inconformados são aqueles que eles enxergam sim os problemas, mas eles se colocam como parte da solução, eles buscam alternativas. Os insatisfeitos são aqueles que só veem problema. E eu costumo dizer, para ver problema na igreja não é tão difícil. É um tic e tac, você não precisa ser um sábio da Grécia para ver problema na igreja. Agora também tem os intolerantes, né, que além de ver o problema na igreja ainda mete o pau. Então, a gente está aqui falando de gente que é inconformado, gente que não vê tudo cor-de-rosa, mas quer ser parte da mudança, quer ser parte da melhora, quer propor alternativas, quer ser parte da solução. E eu espero que você, nesse podcast, seja parte desse povo que quer, de certa forma, vivenciar essa mudança, mas sem escandalizar. E isso requer muito desse diálogo inconformado, né? E, repito, não lives da insatisfação e nem tweets da intolerância. Eu gosto de uma outra frase de um camarada chamado Ralph Emerson. Ele diz o seguinte, que são muitos os métodos, mas poucos os princípios. E quem domina os princípios pode escolher com sucesso os próprios métodos. E quem tenta adotar os métodos ignorando os princípios, com certeza vai enfrentar problemas. Quando ele está falando isso aqui, ele está falando de que hoje nós estamos vivendo exatamente essa realidade. Porque o que mais a gente tem é um pragmatismo muitas vezes infecundo, estruturas estéreis, muitas vezes discursos vazios. Eu acredito, muitos deles narcisistas, são como que pseudo-diálogos. Normalmente esses diálogos eles acentuam ainda mais a polarização, onde as Sagradas Escrituras muitas vezes passam muito longe. E o que está em jogo aqui são as reputações de preservação do ego, das nossas próprias opiniões. Eu vejo que muito disso acontece porque falta princípios que dão base a esse movimento cristão e também ao povo de Deus. Eu acredito que ao trabalharmos nesses 4 episódios sobre a série A Treliça e a Videira, a gente vai trabalhar um pouco sobre esses princípios que dão base e que nos ajudam a nos libertar dos dogmatismos, dos métodos, para poder a gente viver a essência, o evangelho, para a gente viver aquilo que é base, aquilo que é o princípio
que dá fundamento para a nossa realidade como verdadeiros discípulos de Cristo. Eu acredito piamente que esse livro tem algo a nos ajudar muito, mas muito nesse sentido. Para começar, eu gostaria de explicar aqui essa lógica. A igreja, gente, ela é uma mistura de treliça e de videira. Tem gente que demoniza muito a treliça, né? Que é a organização, a instituição. Na verdade, nós estamos vivendo numa geração que exclui, de certa forma, a organização, a estrutura, a instituição. Normalmente, o olhar para isso é negativo. Mas se você, de maneira honesta, for para a palavra de Deus, for para a Bíblia, e você conhecer a história do movimento cristão, você vai perceber facilmente que a igreja ela é um movimento orgânico organizado, se eu poderia dizer assim. Você entendeu o que eu disse aqui? A igreja é um organismo organizado. A centralidade na grande comissão confere a essa igreja esse equilíbrio para não andar em polos. E se porventura a sua igreja parece que anda assim, né, que você talvez seja esse inconformado, não insatisfeito, intolerante, para exatamente buscar a solução, buscar alternativas para muitos desses impasses que a gente encontra na juventude, que a gente encontra principalmente na igreja atual, que é fruto de todas essas polarizações possíveis, né? Ela não é só organização, mas ela também não é só organismo. Ela começa com uma comissão. E a escolha dos 12 apóstolos já é, né, para nós, esse processo de uma igreja que é bem organizada. Por quê? Porque quando a gente tem a perda de Judas, quando Jesus ascende ao céu, a primeira coisa que os discípulos vão fazer é uma comissão para escolher o 12º apóstolo, né? Depois você vai ver que existe uma constituição de líderes. Você tem os apóstolos, depois em Atos 6 você tem os diáconos, a partir de Atos 9, 13 em diante você vai ter a escolha dos anciãos, que são líderes locais, os presbíteros, né? Ou bispo, ou episcopo, ou poimen. Você vai ver ali que tem o Concílio de Jerusalém em Atos 15, nesse processo representativo das congregações e dos líderes das igrejas. E se tem congregações formadas, você vai perceber que existe essas igrejas que são verdadeiros catalisadores, né? Que financia a missão, que envia pessoas, como a igreja de Antioquia, que você vai ver ali em Atos capítulo 11 em diante. Então, você vai perceber que existe sim uma igreja que é um organismo vivo, mas também ela é uma organização, ela é bem organizada nesse sentido. A metáfora da treliça e da videira, ela nos ajuda com isso. Mas o que é especificamente a treliça? A treliça é a estrutura. E normalmente a estrutura é forte, ela é confiável, ela é bem feita, né? Ela é bonita. E um desafio em nossos dias é que às vezes demora muito para construir uma treliça que ao final ninguém aparece para plantar algo. Você entende o que eu quero dizer aqui? Eu estou falando que muitas vezes a gente cria uma estrutura linda, maravilhosa, com prédios muito bacanas, com uma estrutura de reuniões, de programas, de comissões, de um monte de coisa, mas está faltando vida, está faltando videira. E o que falta dentro desse contexto da videira é membresia. Porque quando você está falando da videira, que é a membresia, você vai percebendo algumas coisas muito importantes. Primeiro, a videira quando cresce esconde a treliça. Isso quer dizer que a estrutura aparece menos e os membros e gente e pessoas aparecem mais. A videira, ela dá frutos, a estrutura não dá fruto, a estrutura é estéril, é inanimado, a estrutura não tem vida. O que dá fruto é gente, é pessoas. Uma coisa muito interessante da videira é que a poda faz dar mais frutos ainda, ou seja, existe um processo sim de maturidade, existe um processo para fazer a videira crescer, para fazer a videira ser melhor. E muitas vezes isso significa também poda, significa tirar muitos elementos que vai atrapalhar o crescimento da videira. Tem que remover essas ervas daninhas, muitas vezes ao redor da base, que prejudica para que a videira viva todo o potencial que ela tem. Tem uma coisa muito interessante na videira, porque se fica frio demais, ela seca e morre. Assim também é a igreja, gente. A igreja, ela se sobrepõe à estrutura. E a igreja foi feita para dar frutos. Muitas vezes na igreja a gente tem que fazer algumas podas, reparos, mudanças. Mudanças que são essenciais para que a igreja alcance todo o seu potencial. Eu estou falando de remover alguns elementos que atrapalham a vida da videira, para que ela não fique fria, para que ela não seja algo completamente formal, para que a igreja não seja algo infecundo, estéril, e assim seque e morre. A treliça, ela
nem aparece direito quando você tem uma videira frondosa. É difícil a gente dizer como é que está a treliça quando a videira está cheia. Porque a videira, ela prevalece. Diante desse cenário, a gente tem que fazer uma pergunta, e a pergunta é: por que a obra da treliça muitas vezes predomina? Por que a gente é mais obcecado com as estruturas, as comissões, as reuniões, os prédios? Por quê? Por que a obra da videira muitas vezes recebe menos dinheiro, ela recebe menos atenção? Por que a gente sempre está ligado mais com a obra da treliça? Antes de tudo, deixe-me lembrar a você mais uma vez, a igreja é uma mistura de treliça e videira. A obra primordial de qualquer ministério cristão é pregar o evangelho de Jesus no poder do Espírito Santo e ver essas pessoas convertidas, mudadas e crescendo para essa maturidade no evangelho. Essa é a obra de plantar, de regar, de fertilizar, de cuidar da videira. No entanto, assim como qualquer tipo ou algum tipo de estrutura, né, você vai ver que como qualquer videira, algum tipo de estrutura é necessária para ajudar a videira a se desenvolver. Assim também os ministérios cristãos, eles precisam de alguma estrutura, de algum apoio. Talvez nós não precisemos muito, mas pelo menos o básico. Todas as igrejas, associações, uniões, o que você quiser, tem algum tipo de treliça que dá forma, que dá apoio para a obra. À medida que a igreja cresce, a treliça também cresce, ela também ganha atenção, ela precisa de um pouco de atenção. Ela cresce por causa da videira e não o contrário. Então tem gente metendo pau na treliça, esquecendo do papel da treliça, porque sem treliça a videira também sofre. A estrutura está a serviço da missão, ou seja, ela está a serviço da membresia, ela está a serviço da igreja, que é gente, que é pessoas. Nesse caso, gerência, finanças, infraestrutura, organização, governança, todas essas coisas se tornam mais importantes e mais complexas à medida que a videira ela alcança a sua pujança, à medida que ela cresce. O que eu estou querendo dizer bem claramente para você aqui é que a igreja é uma mistura dessas duas coisas, mas que o nosso foco primário é na videira, porque se a videira não estiver boa, não se justifica a treliça. Mas para que a videira possa crescer infinitamente, a gente precisa de uma estrutura básica, a gente precisa de uma organização. A gente precisa de algo que nos dê apoio e sustentação. Então, uma pergunta para você aqui: qual é o estado da treliça e da videira em sua igreja? Você sabe me responder? O que a gente percebe é que muitas igrejas, né, lideranças, elas estão estagnadas, em estágio de manutenção, igrejas em declínio. E a grande pergunta é por que isso acontece? Um dos fatores é quando a treliça predomina sobre o trabalho da videira. E aí a gente percebe que a gente tem mais reunião do que evangelização, há mais discussão sobre estrutura do que discipulado, há mais programas do que envolvimento, há mais atividade do que testemunho, há mais levantamento de fundos do que mordomia, há mais material físico do que material humano, há mais comissões para a gente discutir sobre a treliça do que missões, plantação de igrejas, para fazer crescer a videira, há mais ação humana do que a gente percebe a ação divina. Nós devemos constantemente, gente, nos questionar onde está a sua maior parte da atenção. Em muitas igrejas, o único tempo de crescimento da videira é a hora do estudo da lição e do sermão. E aqui eu me refiro à liturgia, mas e as coisas fora da liturgia, fora do culto? Para você especificamente, o que tem mais? Tempo para organizar programas ou tempo de quebrantamento, de conhecimento de Cristo? Nos lugares onde a videira parece cansada, algumas coisas, elas normalmente saltam aos nossos olhos. Você vê folhas menos verdes, tem muita coisa. Menos cor, brilho, paixão, vida, inspiração. Você já foi em algum lugar que você quase não tinha videira, a igreja morta? Sem brilho, sem pujança, sem paixão, sem alegria? Muitas vezes, nesses lugares onde a videira está cansada, as flores também são menos abundantes. Elas estão lutando com uma cultura de escassez de tudo, de escassez de discípulos, de líderes, de ministérios, de pequenos grupos, de igrejas. Então você não vê vida, você não vê flores, elas são escassas. Já faz um tempo que
que não se veem também novos brotos nessas congregações. Normalmente essas igrejas elas não conseguem responder aquelas 3 perguntas básicas da mentalidade de uma videira frondosa que se multiplica. Primeiro, quem é o seu próximo discípulo? Você sabe responder essa pergunta? Para você que é líder da congregação, quem é o seu próximo líder? E para toda a nossa igreja, qual vai ser a nossa próxima igreja que a gente vai plantar? Normalmente, as igrejas que têm poucos brotos, eles não conseguem responder essas perguntas. O que você me diz de, basicamente, aqui no nosso contexto, de mais de 300 videiras que não deu fruto nenhum em 2019? Algumas dessas videiras, eu digo para você, possuem treliças sofisticadíssimas, bem cuidadas, bancos acolchoados, som espetacular, tudo, estrutura, programa, tudo lindo. Mas a minha pergunta para você é, e a videira? E o discipulado? Como é que está a maturidade dos crentes? O engajamento missionário? Como são os líderes dessas videiras cansadas? Normalmente são líderes sobrecarregados. Eles têm distorção de prioridades porque eles estão fazendo um monte de coisa, mas não é um trabalho com gente. São pouco encorajados, né? Eles se sentem pouco encorajados pelo fato de que a obra fiel a cada sábado parece não produzir muito fruto. Porque se a igreja fica só em culto e liturgia, os frutos são muito poucos mesmo. Normalmente os líderes dessa igreja sentem que ele até gostaria de fazer mais para ajudar, incentivar pessoas a se envolverem na obra da videira. A obra de fato regar, de plantar, de ajudar pessoas a crescerem em Cristo, mas eles estão tão atolados com outras coisas que eles não se dedicam a isso. Muitos deles estão assim, atolados nesse grande problema. E por que isso? Sabe por quê? Porque a obra da treliça, de certa forma, ela recai sobre a maior parte dos trabalhos da igreja. É a obra de organizar, de certa forma, a maior parte como obra de treliça. A gente está se envolvendo a maior parte só em organizar e promover programas, construção e manutenção do prédio, é comissão, é finança, é administrar evento. Gente, nada disso é errado. Mas o nosso chamado primário não é isso. O fato a respeito da obra de treliça é que ela tende a predominar sobre a obra da videira. E muita gente me pergunta por que isso acontece. Eu digo para você, é mais fácil se envolver com a treliça. Porque ela é menos, ou eu poderia dizer assim, pessoalmente menos ameaçadora. Você não precisa se envolver com ninguém, se comprometer com as pessoas, você não precisa se tornar vulnerável. Você pode se manter como um super crente, mesmo não sendo, só cuidando da obra da treliça. Eu digo para você também, é mais impressionante do que a obra da videira, a obra da treliça, da estrutura, porque a treliça dá ibope cultural, dá fotão, entendeu? E a obra da videira ela é diferente. A obra da treliça ela é mais visível, né? Você bate o olho e vê tudo. Só que a obra da videira, gente, é completamente diferente. A obra da videira é pessoal. Exige muita oração, exige que nós dependamos de Deus e abramos a boca para falar o que Deus pediu para que pudéssemos dizer para as outras pessoas. Eu pergunto para você, o que é mais fácil? Fazer uma reunião para discutir o carpete lá, né, da igreja, ou visitar alguém rico e estimado pela igreja para dizer que ele precisa ser disciplinado e que Deus o ama, mas que Deus quer que ele não continue a mentir, a trair, a sonegar, a viver de aparência? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Você fazer um grande evento e aparecer, que tem muitas curtidas, mas o discipulado com aquele grupo que não dá ibope, que não dá fotão, aquele cuidado com aquelas poucas pessoas. O que você acha que dá mais ibope? Cultural. Então, a obra da videira ela é uma obra diferente. Pergunto para você, o que é mais fácil? A gente fazer uma comissão, um evento, um programa, um orçamento, onde a gente trabalha em infraestrutura, onde a gente pode dizer claramente que a gente fez algo, ou a gente se dedicar ao cuidado de pessoas? Eu não estou falando que isso não tem que acontecer, só estou falando que muitas vezes a gente se dedica muito a isso e é mais fácil, a gente se esquece do principal. O problema, gente, é que nós podemos construir a nossa treliça até que ela atinja os céus, na esperança de nós fazermos muitas vezes o nosso nome, né? Mas ainda haverá pouco crescimento na videira. Por quê? Porque a gente está concentrado demais na obra da treliça. Você pode perceber que essa visão ela é uma visão que corre o risco também de exagerar o papel da treliça, o que nos leva para uma organização ultraformal ou uma ultra-institucionalização.
pastor George Knight já nos alertava dessa questão naquele livro The Fat Lady in the Kingdom, né? A Senhora Gorda e o Reino, falando sobre para a gente ter o cuidado para não se apegar demais à obra da treliça. É muito possível que nós tenhamos dado muita atenção à manutenção da treliça. Em algum momento da nossa vida, do nosso ministério, da nossa igreja local, certamente todas essas atividades elas começaram em algum momento do passado, com boas ideias, com boas intenções. Ninguém aqui está dizendo que a gente vamos fazer isso, né, de maneira deliberada, não, com boas intenções, com boas ideias. Para o crescimento da vida da igreja, que resultou, sim, em muitas pessoas circulando pelo edifício da igreja a cada semana para fazerem muitas coisas. Todavia, a inquietação que eu tenho, que eu imagino que você também tem, e que não sai da minha cabeça constantemente, é quanto do trabalho real da videira está acontecendo, quanto de transformação efetiva na vida das pessoas está gerando, quanto que nós podemos sair realmente com pessoas engajadas missionalmente, porque encontraram o seu propósito de vida ao entender o verdadeiro discipulado. De algum modo, isso tende a acontecer, gente, especialmente quando a gente vai ficando mais velho na igreja. Nós vamos virando crente velho, psilotérmico, cheio de mania, de vício. A gente vai perdendo a inocência, o nosso primeiro amor, a gente começa a ficar cansado da obra da videira e a gente assume mais responsabilidades organizacionais, mais obra de treliça. E mesmo assim, às vezes, se justificando nelas para não se envolver com gente de fato. Muitas vezes eu pergunto aos colegas pastores se eles têm amigos não cristãos. A maioria não tem. Mesmo que estejam ocupados trabalhando por questões que envolvem a igreja de Cristo. E às vezes eu pergunto para eles, como é que vocês querem ter uma igreja missionária se nem você mesmo tem amigos não cristãos? Às vezes isso pode acontecer porque nós somos vistos como desenvolvedores da videira, bem-sucedidos, né? E por isso nós saímos da obra do crescimento da videira para começar a falar das obras dos outros que realizam o crescimento da videira. Você entende o que eu quero dizer? É quando a gente deixa de estar no campo da ação para começar a se tornar especialista não fazendo mais isso. E aqui eu desafio pastores departamentais, anciãos de igreja, líderes locais, jovens envolvidos com essa igreja, todos nos escritórios da nossa igreja, a voltarmos a nos misturar com a obra da videira. Nós devemos nos lembrar, gente, que a grande comissão é um chamado para todos. Não é pela sua função eclesiástica, mas para se tornar um discípulo de Cristo. E aqui é um chamado para todos. E qual foi a comissão que Deus nos deu? Ele começa a grande comissão em Mateus 28 dizendo: toda a autoridade me foi dada. Que autoridade é essa, gente? É a autoridade do mundo criado, dos seres humanos, de todos os seres humanos, dos animais, do mundo espiritual. Na queda do homem, nós encontramos esse desligamento. Toda a relação com Deus foi mudada, a relação do ser humano com seu próximo foi mudada, a relação do ser humano com a natureza também foi mudada, a relação do ser humano com os animais também foi mudada. Mas nós encontramos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que Cristo veio e em Cristo todas as coisas são novas. Todas as coisas, quando ele fala todas as coisas, são todas as relações do ser humano com Deus, do ser humano com o próximo, do ser humano com a natureza, com os animais. E agora o texto diz que Deus nos dá esse ministério da reconciliação. A igreja, ela exerce esse poder de ministério da reconciliação, mas não é só de ministério da reconciliação, é também de palavra de reconciliação. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 5, 17 a 20. E a Bíblia diz que quando nós temos ministério da reconciliação e palavra da reconciliação, a gente tem uma organização. E essa organização se chama embaixada. Porque antes dela ser embaixada, ela é ministério de reconciliação e ela é palavra de reconciliação. Ela é videira, gente. Ela tem vida, ela tem missão, ela tem causa. Mas agora ela se torna embaixada, ela se torna representação. Você entende o que Deus está chamando a sua igreja para ser? Treliça e videira, mas prioritariamente o trabalho da videira que coloca a treliça no seu devido lugar. E coloca a sua devida função. É nesse contexto, gente, que Cristo funda essa embaixada que ele chama de igreja, eclesia, os chamados para fora. Olha o entendimento da palavra igreja. Ekikalel, os chamados fora, né? Os chamados para fora. Fora de quê? Fora para reconciliar. De que maneira? Ministrando reconciliação, palavra de reconciliação. E assim, embaixada. A igreja, gente, é esse agente de reconciliação de Deus. E como que ela faz isso? Está especificado em Mateus capítulo 28. Ela faz isso fazendo discípulos que fazem outros discípulos. Ela então sai. E os três particípios ligados aqui, né, é indo, batizando e ensinando.
Batizando e ensinando são os meios pelos quais os discípulos devem ser feitos. Talvez o batismo ele possa significar alguma outra coisa, mas aqui ele se refere à iniciação dos discípulos no arrependimento, na submissão ao soberano Jesus. Agora Jesus é o Senhor deles, é soberano não só deles também, mas do mundo. É uma demonstração pública que você é de Cristo. Você batiza os discípulos, porque primeiro faça discípulos, depois batizando-os. Isso quer dizer que ele não se torna primeiro, ele não se batiza para depois se tornar discípulo. A Bíblia está dizendo que quem é batizado são os discípulos. O ensinar aqui, o ensinar os discípulos deveria reproduzir o que Jesus havia feito com eles. Jesus fora o mestre deles. Você vai encontrar isso em vários textos. Mateus capítulo 12, 38, 19, 16, 22, 16, versículo 24, versículo 36, capítulo 26, 18. E porque Jesus os ensinou, eles crescem agora em conhecimento e entendimento. Assim também em intimidade e também em submissão. Aqui o chamado do indo é um mandato missionário. Vai! E eu digo para você, não pode existir cristão, discípulo parado, só grudado na treliça. A videira está em constante movimento porque ela cresce, nela tem vida. Não dá para ser crente, cristão da treliça somente. O alvo do ministério cristão é muito simples, gente. Você foi chamado para crescer, dar fruto, se multiplicar. Nós devemos ficar alertas, pois a igreja sempre tende em direção a se institucionalizar demais. E o resultado disso é secularização. Eu não estou falando só a minha igreja, qualquer denominação. Porque a obra predominante se torna a obra da treliça. Nós perdemos a noção que Cristo é o cabeça da igreja. Por isso o foco muda para a preservação de programas e estruturas tradicionalistas e se perde o alvo do discipulado. O mandato de fazer discípulos é o critério que vai determinar se a nossa igreja está engajada na missão de Cristo. Nosso alvo não é fazer membros de igreja ou membros da nossa instituição apenas. Não. É fazer verdadeiros discípulos de Cristo. Claro que eles vão ser membros da nossa igreja, claro que eles vão fazer parte do movimento adventista. Nosso alvo, gente, é dar crescimento à videira, não à treliça. A treliça, ela deve estar refém da videira. Seu crescimento está condicionado ao crescimento da videira. Eu não estou falando que a treliça não vai crescer. A treliça vai crescer à medida que a videira cresce. O que não pode acontecer é a gente fazer um monte de treliça sem videira. E a gente pergunta, para que esse monte de treliça? Qual o objetivo? Qual é a função? Essa é a razão da organização. Eu gostaria que você pensasse em algumas perguntas que quero deixar para você para finalizar esse episódio. Para você discutir com seu pequeno grupo, a sua comissão de igreja, com seus amigos, com sua equipe. Qual é o propósito da videira? Qual é o propósito dos membros da sua igreja? Como é que ela cresce? Como é que a videira se relaciona com a minha igreja, com o trabalho da minha igreja, e isso tem um foco muito claro no discipulado? Qual que é a obra da videira e o que é a obra de treliça? Como é que a gente pode saber claramente qual é a diferença de um e outro? Que partes diferentes a gente começa a realizar que dá crescimento à videira na nossa igreja? Como é que eu posso ter mais pessoas envolvidas na obra da videira? Qual que é o relacionamento correto entre treliça e videira? Eu espero que depois desse primeiro episódio, que foi para abrir caminho para toda essa discussão que a gente vai ter nessa série, você esteja com o seu coração ardendo de vontade para ver a videira crescer na sua congregação e assim cuidar para que a treliça o ajude a expandir ainda mais. Se você ama esse podcast Catalisadores, se você segue o nosso canal, ativa aí as notificações e compartilha esse conteúdo com outros. Eu te espero então no próximo episódio. Até breve.